Olá, amigos, amigas. Hoje o tema será o saneamento ambiental. Vamos fazer uma discussão um pouco mais ampla e de longo prazo sobre a responsabilidade do município e os serviços de fornecimento de água, de coleta de esgoto e tratamento de esgoto e de destinação dos resíduos da cidade. Isso é muito importante. E hoje, na prefeitura, na estrutura administrativa de Jaboticabal, esses serviços estão sob a responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, que é uma autarquia criada em 1974, salvo engano da minha parte, mas acho que é isso mesmo. É uma autarquia já com um tempo de vida muito grande, né? Mas essa autarquia, mais recentemente, passou, além da água e do esgoto, ter responsabilização sobre os resíduos urbanos, a coleta, a destinação dos resíduos que a gente produz no dia a dia, as casas, as indústrias, as construções, né? Há muito entulho das construções, por exemplo. Então, na área da saúde, há um nicho chamado lixo hospitalar, né? Tem que ter uma destinação específica. Então, tem vários pontos aí que a gente tem que considerar. Eu queria fazer uma abordagem, em primeiro lugar, tocar num ponto, em primeiro lugar, que diz respeito à situação atual do SAEG em cumprir com as suas obrigações. Nós estamos percebendo aí, estamos batendo nisso, falando muito isso, é um ponto que a gente tem repisado, que nós estamos com crises recorrentes do abastecimento de água em Jaboticabal. Isso é o mais evidente para a população. Tem problemas também na coleta e tratamento de esgoto, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Isso que está acontecendo nesse momento no SAEG, ele não é resultado de fatos deste momento, mas é resultado das imprevidências e das omissões que ocorreram num período anterior. Então, nós temos aí desde 2006, 2007, a condução do SAEG, por muito tempo, foi feita de uma tal maneira que esgotou a capacidade de investimento da autarquia. Não tinha dinheiro. Intencionalmente, viu? Achava que as coisas estavam resolvidas na água e no esgoto e os problemas foram sendo adiados. E o episódio mais grave desse desleixo, se vocês quiserem chamar de irresponsabilidade, pode chamar. Eu acho que foi uma irresponsabilidade administrativa. O episódio mais grave desse desleixo foi quando o prefeito municipal, à época, em 2009, decidiu passar o serviço de atendimento à população de coleta de resíduos do lixo para o SAEG. Tudo bem, é adequado que se faça isso, mas passou esse serviço sem que tivesse dinheiro. Contratou uma empresa, fez uma licitação, terceirizou o lixo, que antes era feito pelos funcionários e pelos caminhões da prefeitura, terceirizou com um determinado custo, né, por mês, e passou isso para o SAEG sem passar a receita para o SAEG. E isso perdurou por 9 longos anos, de 2009 a 2018. Então, todo mês, o SAEG, de 2009 a 2018, fazia a coleta do lixo na cidade, destinava o lixo ao aterro sanitário, gastava com isso e não tinha receita correspondente. Bom, o que aconteceu?
deixou de ter dinheiro para investir na água, deixou de ter dinheiro para investir no tratamento, na coleta do esgoto. É isso que aconteceu, é simples. Mas foi se empurrando o problema com a barriga. Ou jogando para baixo do tapete. É bom a gente dizer o português correto às vezes. O problema foi sendo empurrado. Nós estamos percebendo agora que está estourando. Tampa um furo, abre outro. Tampa um furo, abre outro. A mangueira está podre. A mangueira podre é assim mesmo. Você tampa um furo, estoura logo na frente. Então, essa decisão administrativa, que permitiu à prefeitura ter mais recursos para gastar, mas comprometeu o investimento do SAEG, nos trouxe problemas sérios. 9 anos, o SAEG pagando a conta do lixo, de mais de R$200 mil por mês, acho que começou com R$200 mil por mês, hoje é mais, sem ter dinheiro correspondente. A situação foi tão grave, então eu quero que vocês percebam isso. Eu gostaria de passar, uma hora eu passo os números todos, eu estou analisando os números, o balancete, os balanços do SAEG, embora não estejam atualizados no seu site e não tenham informações de anos anteriores, só a partir de 2017, mas eu estou analisando os números. A situação foi tão grave que em 2016 o SAEG teve um déficit, ou seja, gastou mais do que arrecadou, de 2,9 milhões de reais, quase 3 milhões de reais. Naquela época, isso correspondia a algo próximo a 14% da arrecadação do SAEG. As contas do SAEG estouraram. Não é só em 2016. 2016 foi o pior ano. Teve problemas em outros anos. Déficit sistemático. Sabe o que aconteceu? As contas do SAEG de 2016 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Que o SAEG deixou, inclusive, de pagar o CEPREM. Então, nós temos o responsável pelo SAEG em 2016, teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E como um dominó, olha como a coisa foi grave. E não dá para culpar só o ocorrido em 2016. Isso começou a acontecer lá em 2009. Vamos pensar nisso. Em 2016, como o SAEG não pagou o CEPREM, as contas do CEPREM, do Serviço Municipal de Previdência, também foram rejeitadas. Vejam. Então, foi conduzido de uma maneira a administração de uma maneira muito errada, jogando os problemas para frente, e foi estourando, é evidente. Estourando no déficit do SAEG e no déficit de água para a população. A população está sentindo isso. Isso é um problema. Então, 2009 e 2018, o SAEG assumiu um serviço, assumiu uma obrigação, melhor dizendo, 9 anos, quase 10 anos, assumiu uma obrigação sem ter receita para tanto. E comprometeu o abastecimento de água na cidade. O esgoto também, mas o esgoto daqui a pouquinho eu falo. Um outro problema que nós precisamos explorar um pouco mais, eu confesso para vocês que eu ainda não tive todo o tempo que eu gostaria para explorar isso, é que nesse período, 2004, 2005 até 2014, a cidade expandiu muito. Houve um grande crescimento da cidade. Aliás, de várias cidades. Vários novos bairros foram sendo criados. E, muito provavelmente, as exigências da Prefeitura e do SAEG sobre os novos loteamentos não foram as mais adequadas. Então, vamos lembrar aqui da Morada Nova, né? Que é um bairro da cidade, que tem uma falta, não é de momento, não, em sequência de água. Será que o parecer do SAEG, ao aprovar o loteamento, foi correto? Ou devia ter solicitado, imposto ao loteador, a construção de um reservatório? Então, esse é um outro problema que a gente tem que pensar. É muito bom fazer política, que as pessoas estão vendo,
asfalto, inauguração de praça. É muito bom, tem que fazer isso. Agora, é bom também cuidar das coisas que às vezes ficam escondidas. E quando estouram, estouram com muita gravidade, como é a falta de água em Jaboticabal. Bom, o que precisa ser feito na água em Jaboticabal? Nós temos um problema de captação de fonte de água? Não tanto. Não tanto. Os poços que nós temos, a água que vem do Córrego Rico, é abundante. Quase dá para atender. Talvez fazer mais de um poço artesiano. Nosso problema é de reservação. Nós temos que fazer mais reservatórios de água e de gerenciar melhor a rede da cidade. Eu já falei isso aqui. Como Jaboticabal é uma cidade de altitude muito diferente, né? Sei lá, entre a parte baixa da cidade, lá na Jucaquito, no São João, no Córrego Jaboticabal, no Córrego Cerradinho, e a parte mais alta da cidade, talvez dê 100 metros de diferença, né? Não sei, mas eu tenho a impressão que é por aí. Então, não pode ter uma rede só na cidade, tem que ter 3 redes, na parte baixa, na parte média e na parte alta. E essas redes têm que ser bem gerenciadas, porque se for uma rede só, lá embaixo estoura as torneiras, e tanta pressão que a água tem. Em cima, não tem água. Então, nós temos que gerenciar melhor a rede da cidade. Eu acho que está tendo problema nesse gerenciamento. Tá? Precisava fazer com que a água suficiente que a gente tenha fosse melhor distribuída na cidade. Então, soluções existem. Dá para resolver esses erros desses 9 anos que eu falei? Dá para resolver. Né? Dá para resolver. Hoje o SAEG tem uma situação financeiramente melhor. Até porque se aliou, se associou ao Comitê de Bacia, que diz que a administração da tarifa tem que ser feita pensando nos custos da autarquia. Então, dá para resolver. Né? Mas tem que ter vontade, tem que ter continuidade. Aliás, é um ponto que eu vou deixar aqui uma pergunta. Eu não vou entrar nessa discussão, eu seria um pouco irresponsável se eu entrasse, mas eu fico pensando no SAEG, será que não teve muitos presidentes nos últimos anos? Não trocou muito de presidente? Né? Não teve continuidade? Talvez, vamos pensar um pouco nisso. Eu queria aproveitar aqui que eu estou com o Zé Américo Sarge nessa live, né? Vou adicionar o Sarge. Sarge, e aí? O Sarge é funcionário do SAEG, não é? Funcionário... Há mais de 30 anos. Faz muito tempo. Não 30... faz. É um funcionário... Aliás, eu estava conversando com o Sarge, ele estava me dizendo o seguinte, o funcionário mais novo do SAEG hoje tem, se eu não vou errar, se eu não errei, Sarge, tem 35 anos de idade. Quer dizer, o SAEG não repõe as pessoas. Né? A SAEG tinha que ter uma estrutura na engenharia muito forte e parece que está com muita deficiência. Mas, Sérgio, eu queria que você comentasse essas coisas agora que eu falei e o restante da minha fala, né? Você passou a experiência toda. Primeiramente, quando a gente fala de 30 anos de trabalho, nos remete lá em 1970, ou menos talvez, onde o patrão tinha orgulho de ter no seu quadro de funcionário a questão estável, que é muito raro hoje em dia, e pensar em termos atuais. Então parece até estranho, né? Olha, eu trabalho no mesmo local há mais de 30 anos. Raramente a gente ouve uma notícia dessa. Bom, a questão do SAEG, o SAEG está pronto. É uma questão de saber gerenciar, como você disse muito bem. Existe a rede, existem os reservatórios, existe agora uma nova estação de tratamento de água,
existe um sistema de captação de água, existe 2 poços artesianos bons na cidade, principalmente o da rodoviária, lembrando que foi feito na época da Carlota. Recentemente, teve um que o SAESG ganhou, tinha que aceitar ele, né? Só teve o trabalho de aceitar, que é o poço do Bairro Alto, que recentemente deu os problemas, porque o SAESG tinha que gerenciar o recebimento desse poço. Eu lembro muito bem que teve funcionário de carreira que não quis aceitar o recebimento do poço, porque faltava 50 mil litros hora apenas, algo em torno disso. O poço que deveria produzir 300 mil litros, funcionário de carreira não aceitou. Falou, olha, está faltando alguma coisinha, 10, 15%, mas isso lá na frente pode acarretar problema. O que significa afundar um pouco mais o poço, né? Afundar um pouco mais. Não tinha que ter dó. Não tinha que ter dó do cidadão, por exemplo, que ele fez uma licitação pública, ele ganhou para perfurar esse poço, e depois, nos bastidores, dizer, poxa, aí eu vou ficar no prejuízo. É problema dele. Quem deu o preço, quem quis fazer o poço foi ele. Então, ele tinha que, nessa licitação, um poço de 3 milhões, ele deveria prever esses erros. Estranhamente, esse funcionário que não aceitou foi deixado de lado. Enfim, o poço está lá e agora deu problema. Então, é difícil a gente de fora, a gente como cidadão, viu, Bacari, mesmo você como ex-prefeito, que tem know-how, que tem credibilidade para falar de saneamento básico, porque a gente anda no dia a dia, não só o que a gente anda, é o que a gente vê. Está lá a sua marca, a sua história, o que não é passado, é presente. Recentemente, a gente andava ainda com a maquininha de fazer leitura. Esse ano, né, andamos com a sua maquininha de fazer leitura, com mais de 30 anos de funcionamento, né? Agora fala-se em terceirização, não repõe o quadro de funcionário, mas faz a terceirização. Então a gente anda lá e vê muito essa marca. Então essa questão do gerenciamento do SAESG, eu vejo assim, falta sim responsabilidade, falta uma gestão, né? Tem funcionário, um dia eu estava conversando com um funcionário, colega de trabalho, né? Ele falou assim, tem muito funcionário que fala que se entregar vai melhorar. Vai melhorar o quê? Tá tudo pronto. É só gerenciar. É só estabelecer protocolos de gerenciamento que a coisa vai funcionar. Porque na sua época, Bacari, nós também tínhamos problema de reservatório, você foi resolvendo aos poucos, não tirou dinheiro da autarquia. Esse papo que rolava antigamente, que é o rico, é um tremendo engano. O SAESG nunca foi rico, o SAESG sempre teve dificuldade financeira. Porém, o que tornava o SAESG o primo rico da prefeitura era a sua gestão, era a sua capacidade de resolver os problemas. Você tinha protocolos específicos, aonde cada funcionário do seu setor, do seu departamento, nessa questão de emergência, como aconteceu por 3, 4 horas, uma falta de energia elétrica, qualquer funcionário sabia o que fazer. Eu não sei como é que é isso hoje. As coisas não são discutidas amplamente. A gente sequer sabe quem é o responsável, por exemplo, pelas manobras de água da cidade. Porque a gente não consegue saber quem é realmente. Claro que, se perguntar quem é hoje, ele fala, não, o responsável sou eu. Mas a gente nunca sabe se ele foi e se ele vai ser amanhã. Vamos explicar, Sérgio, vamos explicar essa manobra de água aí, não é? É que tem, eu acho que é isso, né? Explica, Evandro. Tem registros em diversos locais para segmentação de rede, e uma hora você tem que abrir um pouco mais, fechar mais esses registros. É isso, para redistribuir a água entre as regiões da cidade, os setores da cidade. É isso? Quando você faz uma volta, meia volta, 10 voltas no registro, você mexe muito com a pressão da rede dessa distribuição de rede. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que envolver medição de pressão. São vários técnicos especializados na área, que normalmente o SAESG não precisa ter, mas pode contratar alguém, um engenheiro desse setor, que vem, faz a medição de pressão em pontos específicos.
ajusta esses registros e deixa para o SAERJ essa questão do protocolo. Não mexe aqui que vai dar problema. Se está faltando água lá, resolve o problema de faltar água lá, mas não tira de onde está tendo água. É isso, sabe? E se você tem uma questão de gerenciamento de protocolos, a população vai ter problema de faltar d'água. Claro que vai. Na situação de quase 10 anos sem investimento, a bomba ia estourar. Mas a situação seria muito menor, o sofrimento da população seria muito menor do que está sendo feito hoje. Sérgio, eu agradeço a sua intervenção, é sempre muito importante a opinião, a experiência, quem vive o dia a dia do serviço público, né? O trabalhador que vive, o funcionário, o servidor que vive o dia a dia do serviço público. Sérgio, obrigado pela participação. A gente trabalha numa autarquia, principalmente na sua época, e se seguiu para os próximos prefeitos que se desfrutaram dessa organização toda, que você nos deixou, por muita competência. Por isso que eu respeito muito quando você fala sobre saneamento básico, tem que ser ouvido, mas o que está acontecendo, Bacarim, essa questão que a população avaliava o serviço público de saneamento básico de Jaboticabal. A população dizia que o saneamento básico de Jaboticabal era nota 10. Olha, eu dou 10. Olha, para a saúde, educação, talvez deixa um pouco a desejar, mas o SAERJ não. O SAERJ era a mina dos olhos de ouro de qualquer prefeito que chegava. Prefeitos que chegaram depois de você, porque era uma empresa organizada. Hoje, com muito lamentar, talvez aqui nessa live tenha alguém nos criticando, falta água aqui, falta água lá, e realmente, e hoje a gente vê essa crítica, inclusive morador falando assim, olha, se privatizar melhora. Não, não é isso não, quero pedir para vocês paciência, nós temos aqui proposta, nós temos aqui o Bacarim, que está vindo firmemente nessa discussão, que tem solução para fazer um saneamento público, uma empresa municipal de gestão ambiental, com tarifa justa e com bom serviço prestado à população. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. E eu vou aproveitar essa última deixa sua e vou falar um pouco da tarifa. A tarifa de água e esgoto, né? Que hoje, veja, nós temos... A legislação no Brasil avançou muito. Nós temos alguns avanços que a gente chama avanços institucionais importantes, que às vezes a gente não fica sabendo. A maior parte acho que não sabe, né? O SAERJ hoje tem que ter uma tarifa social para 1.200 ligações. São 30 mil ligações, né? Mais de 30 mil ligações na cidade hoje de água, e 1.200 ligações tem que ter uma tarifa social. Pagar metade da conta se gastar até 20 mil metros por 20 mil litros por mês, metros cúbicos, né? Então, isso já existe, uma legislação federal, que quem se associa aos comitês de bacia tem que cumprir. O SAERJ está hoje cadastrando essas famílias. Isso é muito importante. Eu diria mais, água não pode ser cortada para quem não tem renda para pagar. Água, as pessoas não podem ser privadas de água. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a autarquia tem que ter uma boa saúde financeira, tem que ter capacidade de prestar bons serviços, mas tem que ter também uma visão social, de atender, e nesse período agora, isso aumentou, aquelas pessoas que não têm condição de pagar, porque estão desempregados, porque todo mundo na família está desempregado naquele momento. Não pode ter água cortada. Então, esse é um desafio que a gente precisa assumir, um compromisso que a gente precisa assumir na cidade. Não deve se cortar água para quem não consegue pagar a conta, a tarifa de água e esgoto. Isso é um compromisso, é solidariedade. Não podemos privar as pessoas, porque estão privadas de renda, da água, né?
Então, na questão da tarifa, a gente tem que pensar nessas coisas. A tarifa tem que cobrir os custos, né? Tem que dar capacidade de investimento, mas também tem que olhar para aqueles que têm muita dificuldade. A tarifa em cascata já é uma boa solução. Ou seja, à medida que você vai aumentando os gastos, o metro cúbico vai aumentando o custo. Então, você gasta até 10 mil metros cúbicos, você paga um valor. Passou de 10 mil, o valor é um pouco maior, e assim por diante. Inclusive para evitar desperdício, né? A água não pode ser desperdiçada. Mas nós temos que investir muito na tarifa social. Bom, eu queria agora entrar na questão do afastamento, da coleta, do afastamento e do tratamento de esgoto. Porque esse aí está um ponto, né? E depois eu vou ver se a professora Carlota está aí com a gente. Está aí um ponto que a gente descuidou enquanto comunidade, porque está longe. A água a gente sentiu, a água a gente está percebendo que está faltando. Mas no esgoto nós estamos tendo um problema sério também, embora a gente não esteja percebendo. A grande parte da comunidade não está percebendo. Que é o seguinte, a nossa estação de tratamento, que foi construída na década de 1990, na administração da prefeita Carlota, essa estação de tratamento precisa ser urgentemente reformada. Jaboticabal foi um dos pioneiros no Brasil, dos municípios com serviço próprio de água e esgoto, a tratar o seu esgoto, a deixar de poluir o córrego Jaboticabal e depois, né, chegar no Mogi, no Rio Mogi. E nós estamos hoje com um problema na estação de tratamento. Ela precisa de uma manutenção e de uma reforma muito, muito, muito grande. E, portanto, vai ter que ter dinheiro para esse investimento. Como está meio longe da cidade, está lá no campus da Unesp, um pouquinho para frente do campus da Unesp, né, deve dar aí uns 4, 5 quilômetros da cidade, a gente não está percebendo. Né? Aliás, muita gente nem sabe, talvez, que a estação de tratamento de esgoto, a maior parte do esgoto da cidade, seja tratado lá. Mas nós precisamos investir nisso, precisamos dar um jeito para recuperar a estação de tratamento de esgoto da cidade. Então, eu vou ver se a professora Carlota pode falar aqui com a gente. Acho que ela... Oi, Carlota, você está me ouvindo? Eu estou tentando voltar aqui. Tá, eu estou te ouvindo, eu não estou vendo a sua imagem, Carlota. Agora nós estamos te ouvindo. Agora estamos te vendo também. Carlota, essa estação de tratamento, inclusive, teve um acordo difícil de ser feito, não é? Com a Unesp, que nós precisamos passar um emissário pelo campus da Unesp, não foi isso? E você conseguiu fazer isso, arrumar recursos. Quando que inaugurou a estação de tratamento de esgoto, Carlota? Carlota, o seu som está... Você está mudo. Nós não estamos te ouvindo. Fala agora. E agora? Estamos ouvindo. E agora? Agora estamos ouvindo. Isso. Então, foi feito um pedido para o governo federal, na época, ministro da cidade, Olívio Dutra, e vieram esses recursos para Jaboticabal, e tivemos todas as tratativas junto à Unesp para que realmente pudesse passar o emissário até para que chegasse na estação de tratamento de esgoto. E não foram assim, as tratativas, né, envolveu você, envolveu Gebara, me lembro da Marinês e outras pessoas, né, o diretor na época também trabalhou bastante para que isso acontecesse, o pessoal da direção da Unesp também, o Conselho Universitário. Então, várias pessoas trabalharam para que nós tivéssemos a nossa estação de tratamento de esgoto. E nós tivemos o dinheiro do governo federal, um pouco de dinheiro do governo estadual e também
o dinheiro do SAEG. Lembra que nós tínhamos aquela tarifa que o pessoal pagava aquela tarifa também. Então, foi uma conquista muito grande numa época em que não estava se fazendo isso. E nós não podemos, Bacarinho, de maneira nenhuma, deixar que essa grande conquista, porque eu não sei hoje qual o percentual de cidades no país que tem a sua estação de tratamento de esgoto, mas nós fomos, sim, uma das primeiras. E isso é muito importante. Quando você fala manutenção e reforma da estação de tratamento de esgoto. E quando o Sérgio fala do SAERJ, eu me lembro que eu falava assim, nossa, o SAERJ está enxutinho, redondinho. O pessoal dava risada, porque eles falavam, Carlota, o SAERJ não é enxutinho, o SAERJ é molhadinho. Mas eu queria dizer na questão financeira, certo? E eu dizia e continuo, o SAERJ, tudo na administração pública é prioritário, mas a questão do SAERJ, eu dizia que era a menina dos olhos, porque ficar sem água não é brincadeira. E é o que está acontecendo. As pessoas ainda me ligam, e aí eu converso, falo, etc. Entende? Eles falam, Carlota, está passando vento, Carlota, a água não está chegando, eu estou pagando. Então é muito sério. Eu espero realmente que o pessoal tenha essa preocupação em relação ao gerenciamento e à gestão da nossa querida autarquia SAERJ. Muito obrigado, Carlota. Muito obrigado pela sua participação. A guerreira, né? Lembro dessas conversas na faculdade. Não foi tão simples, porque não é que tomou a área da Unesp, né? Mas passou pela área da Unesp. Mas acabamos chegando a um acordo e hoje nós temos... São ainda muito poucos municípios no Brasil, Carlota, que tem estação de tratamento de esgoto, viu? Eu não sei a percentagem, né? Não lembro agora, mas isso é uma deficiência muito grande ainda no Brasil. Carlota, muito obrigado, um abraço para você, viu? Outro. Até mais. Bom, e eu queria terminar, já nos estendemos bastante, começar, na verdade, a falar sobre a destinação dos resíduos, né? Porque vamos voltar a falar sobre isso. É fundamental que a gente gerencie os resíduos da cidade. E aí tem várias questões. A começar, eu acho que a mais importante é que a gente pare de achar que podemos desperdiçar as coisas. Podemos jogar fora as coisas. Que o planeta Terra permite que a gente esbanje muita coisa. É evidente que depende da renda, né? Os mais ricos podem esbanjar mais. Mas o esbanjamento, que muitas vezes aparece nos nossos lixos, nós jogamos mais coisas fora, consumimos mais coisa do que precisamos, jogamos mais coisa fora do que é necessário, isso tem que ser evitado. Nós temos que ter responsabilidade individual para diminuir a quantidade de lixo. Porque de primeiro a gente pensa, vamos fazer um lixo e depois a gente dá um jeito, joga lá longe da cidade, ninguém vê. Então, podemos pensar dessa maneira. Podemos pensar dessa maneira porque você vai acumulando lixo, isso é um problema ambiental. E se você vai jogando muito lixo fora, você vai gastando muito minério, muita matéria-prima, né? Plástico, alumínio, papel, derrubando árvores, para fazer as mercadorias que a gente consome. Então, quando a gente fala em gerenciamento de resíduos, primeira coisa, vamos fazer coleta seletiva? Vamos fazer nas nossas casas a separação do lixo? Pegar o que é lixo, chamado lixo não reciclável,
que eu acho o menor nome, antes a gente chamava de lixo sujo, né? Mas lixo não reciclável, que é o lixo do banheiro, de varrição da casa, um resto de comida que precisa ser jogado fora, tentar evitar isso, inclusive, né? Cascas de fruta, restos de vegetais. Vamos colocar isso num lugar. E vamos, num outro recipiente, colocar o lixo que pode ser reciclado, pode ser aproveitado. Então, colocar lá as latinhas, outros metais, colocar o papel, o papelão, né? As embalagens de UHT, da caixinha de leite. Nesse caso, interessante que a gente lave, né? Porque o pessoal que trabalha com reciclável, e a gente sabe disso, o quanto é desagradável o cheiro do leite azedo. Então, não custa nada a gente lavar as embalagens antes de colocar no recipiente de lixo reciclável na nossa casa. Né? Então, vamos pegar o lixo, separar. Por que não fazer mais de uma separação? Mais de um recipiente, né? Em nossa casa, já separando em casa metal, papel, papelão, plástico, e dar um destino de reaproveitamento desse lixo. Porque se a gente recicla, o Brasil é um dos campeões. Olha que coisa bonita. Às vezes a gente desmerece muito o Brasil, mas tem coisa muito legal aqui. O Brasil é um dos campeões mundiais de reciclagem de latinha de alumínio. Um dos campeões. E não é só pela questão ambiental, é pela questão social. Porque quem trabalha com reciclagem, os catadores de produto de lixo, de material reciclável, dão preferência ao alumínio, que tem um valor mais alto. Né? Então, é o material mais requisitado pelos catadores. E o Brasil, por isso virar uma fonte de renda importante para muitas pessoas, virou um dos campeões mundiais de reciclagem de latinha de alumínio. Quando a gente recicla o alumínio, a gente usa menos as minas da bauxita, que é o mineral que produz alumínio. O gasto de energia para a produção de alumínio é menor. Então, isso pode ser feito com papel, com papelão, com plástico. Aliás, um grande problema é a contaminação do plástico, né, na natureza. Então, vamos começar na nossa casa, com uma política pública de incentivo, com o governo municipal estimulando, tendo esse tipo de conhecimento, sendo incluído nos currículos escolares. Não precisa ter uma disciplina para isso, não precisa. Mas ter esse conhecimento, formando a criançada. A criançada vendo isso com carinho. Porque a criançada leva para casa, né? Leva para casa, nos ensina a fazer coisas novas. Eu vejo, quando eu converso com os meus netos, né? Tenho uma neta de 10, outro de 7, uma ainda pequenininha, de 1 ano. Mas esses dois, eles falam muito da questão ambiental. Né? Porque na escola começa a falar, né? Mais do que na nossa geração, mais do que na geração dos meus filhos. Então, essa questão da coleta seletiva é fundamental. E aí eu quero voltar nas finanças do SAEG. O SAEG, eu disse que teve os seus investimentos em água e esgoto comprometidos porque gastou com lixo sem ter receita. Agora não. Agora, eu vi esse ano. No mês de maio, o SAEG recebeu da taxa de coleta de lixo, no mês de maio, hein? R$551 mil. Então, multiplica aí por 10, vai dar mais de 5 milhões dessa taxa. Ou seja, hoje o SAEG, salvo melhor juízo, tem condição de fazer um gerenciamento de lixo na cidade muito bom. Fazer a coleta do lixo, investir mais na coleta seletiva. Nós estamos com um problema, eu acho que nós estamos com deficiência na coleta seletiva. Né? Investir mais no aspecto social,
dar oportunidades para o pessoal que trabalha com reciclagem de lixo, encontrar mercado, se organizar em associações, em cooperativas, juntar o material, porque você tendo mais material para vender, o transporte fica mais barato, você recebe um preço mais alto. Organizar melhor a coleta seletiva de lixo na nossa cidade. Então, nós temos que ir pensando nisso. Tem outras questões. O gerenciamento do aterro sanitário, que daqui a alguns anos também vai ter que se fazer um outro aterro sanitário, né? Quem sabe até fazer trabalhos de reciclar, de usinagem do lixo, o lixo não reciclável. Né? Mas se a gente coleta o lixo na nossa casa de uma maneira mais perfeita, o que sobra para o aterro sanitário é menor. E o aterro sanitário dura mais. Né? Material de construção. Como é que nós estamos destinando material de construção? E veja, olha que coisa que a gente poderia pensar na cidade. Será que não seria legal capacitar os nossos pedreiros, os nossos serventes, os nossos construtores em diminuir o entulho das construções? Porque às vezes a gente faz lá as paredes, daqui a pouco vem quebrando para pôr o fio, pôr o cano. Será que não tem jeito da gente já ir preparando a construção sem necessidade depois de quebrar os tijolos e fazer entulho dos tijolos? Já deixar o espaço para o fio? Porque eu estou só citando um exemplo, né? Para que a gente gere menos entulho da construção, que é difícil de ser. Vai se usar onde? Os entulhos da construção, né? Que são muito material misturado. Então, dá para atuar aí também. Então, acho que a bandeira, a palavra de ordem é o seguinte: vamos produzir menos lixo. A responsabilidade começa aí. Nós vamos, com isso, ter uma ação ambiental muito mais efetiva. Vamos ajudar mais o meio ambiente e viver numa sociedade, numa cidade, numa comunidade com maior qualidade de vida. Né? Lixo é uma coisa que a gente sempre acha muito desagradável, né? E é mesmo, né? Não é mesmo? Então, poderíamos diminuir, fazer uma série de trabalhos de reciclagem e ter uma situação melhor. Mas eu acho que eu já me estendi muito nessa live. Eu queria voltar a esse ponto do saneamento ambiental mais adiante. Tá? Mais adiante, inclusive no aspecto educacional disso. Em como isso poderia estar sendo incorporado nos nossos... Já deve estar, evidentemente, mas reforçado nos nossos currículos escolares, para que a gente vá fazendo com que as gerações cada vez mais levem em conta, porque não dá para adiar mais, a questão ambiental e a nossa responsabilidade sobre o que a gente chama de lixo, joga fora. Podíamos diminuir isso. Bom, além do Sérgio e da Carlota, que se inscreveram no stream, aliás, eu sempre coloco o endereço do stream aqui. O stream é uma maneira das pessoas participarem das lives falando. Então, as pessoas que quiserem, usem aquele endereço que está lá no Face para fazer isso. Mas eu queria aqui destacar algumas pessoas que estão participando. O Jonathan, Aparecido Pelão, Aparecido Olhage. Eu vou contar uma história. Eu já contei, viu, Pelão? Mas vou recontar. Quando eu fui prefeito, de 89 a 92, a nossa água tinha problemas de qualidade, quantidade e qualidade. E o Pelão foi o grande responsável técnico para que nós passássemos de 400 análises, 40 análises por semana da qualidade de água para mais de 700 análises. Nós investimos muito na qualidade da colocação do flúor, na colocação do cloro, no controle da contaminação da água na cidade. Isso foi uma das coisas que o Pelão contribuiu muito. Também é um funcionário já desde a década de 80 do SAED. Pelão, obrigado pela sua participação. A Isabel Ferreira participando, o Carlos Eduardo de Paula. Abraço, Carlos, a Miriam, a Rosária, o Eugênio.
Vamos lá, Eugênio. Edivaldo Raimundo, sempre aqui com a gente. Maria Natalina Souza Fonseca. Maria Natalina, leva em conta isso que eu falei, não, depois você me dá umas opiniões sobre trabalhar com as crianças em termos de reciclagem de lixo. A Josiane Silva participando, o Ica, o Paulo Roberto Troiano, Zé Antônio de Azevedo, a Kelly Martins Ribeiro. Oi, Kelly. Mônica Bacarim. Está dizendo aqui, ó, vou até mostrar aqui, na minha opinião, falta é compromisso dos governantes com a necessidade dos munícipes. É omissão que se traduz na ineficiência do serviço. Mônica mora num bairro, minha irmã, que tem falta sistemática de água, desde quando o bairro novo foi construído. O Jonathan, responsabilidade administrativa, isso afeta o bem-estar social. Regina Torres, boa noite. Alessandra Arruda Toledo, Zé Ernesto Poli, Isabel Del Vecchio, o Regis, o professor Regis, sempre presente com a gente também. Fabiana Evaristo, bem-vinda, Fabiana. O Adriano, vamos aqui ver o comentário dele. Boa noite a todos e todas. Infelizmente, a falta d'água está trazendo transtornos para grande parte da população, principalmente nos bairros mais afastados e carentes. É verdade, tem muitos bairros sendo atingidos por isso. A Regina está dizendo, deixa eu colocar aqui o comentário da Regina, a falta d'água não está fácil, não, mas ainda temos valores absurdos na conta. É isso. Né? Quer dizer, se falta água, a tarifa fica cara. Inversa, como a gente aprendia lá na matemática, é inversamente proporcional. Se o serviço for de boa qualidade, as pessoas aceitam mais. Se for de má qualidade, né, que inclusive paga porque o ar gira o hidrômetro, né, elas com razão reclamam mais. Mas, olha, eu queria... já está adiantado nessa live, mas eu queria dizer o seguinte. A solução do SAEG é a administração pública. Que se for administração com vistas a lucrar sobre a água, aí que a tarifa fica abusiva demais. Então, dá para o SAEG recuperar, enquanto entidade pública, sem ser privatizado, não a privatização do SAEG. Se alguém está pensando nisso, vamos lutar contra. Não é? Dá para ter um serviço de melhor qualidade com uma tarifa acessível às pessoas. Mário Ivo Mengon, que é engenheiro, boa noite. Zé Antônio Azevedo, as pessoas do alto, do bairro, Planalto Itália, reclamam muito da falta de água todos os dias. É verdade, lá é um lugar que falta água mesmo. Obrigado, Zé Antônio. Cláudia Guzmão, exato, Sarge. O Antônio Jangreco está dizendo coisa importante. Mas quando os que podem não são cortados, como que os... É isso. Boa, Jangreco, boa. Quando a gente fala de não cortar água, é para quem não pode pagar. É igual ao auxílio emergencial, para quem precisa. Se os espertalhões... E sempre tem, né, Jangreco? Você sabe disso. Sempre tem os espertalhões quiserem usar uma legislação desse tipo para se beneficiar. Nós temos que combater isso. Temos que combater. Como a gente, por exemplo, vou dar uma... Você lembra disso, Jangreco? Quando eu fui prefeito da cidade, nós tínhamos ligações clandestinas de água. De gente que não precisava, hein? Nós combatemos essas ligações clandestinas. As pessoas passaram a pagar a conta de água. Gente rica. Gente que não precisava daquilo. Tá? Então, quando a gente fala em tarifa social mesmo, né? Para atender aquelas pessoas que não têm renda, mas não pode ficar sem água. E não pode ficar sem água. E combater a esperteza. Muito obrigado pela sua fala. Isso é muito importante. Cláudia Guzmão, professor. O que o senhor falou é exatamente o que os municípios avançados buscam, que é estar dentro do tripé de sustentabilidade. E isso é fantástico. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está pensando no bem-estar econômico,
no bem-estar social, ou seja, uma sociedade com menos injustiças, e na questão ambiental. Isso é sustentabilidade, é o tripé da sustentabilidade. E é possível. Né? É possível que a gente tenha bem-estar econômico, uma sociedade mais justa e uma sociedade que respeite o ambiente. Sem fazer milagre, não é isso. Né? Nós temos que ir fazendo as adaptações, mas trabalhar com esse conceito de sustentabilidade. O Adriano está dizendo aqui, utilizar o cadastro único como uma das formas de observar as pessoas mais carentes e que não possuem, muitas vezes, para arcar com a conta de água. Outra boa lembrança. Essa lembrança do Adriano complementa a do Jean Grego. A tarifa social que hoje o SAED tem que implantar, não é? Na cidade, ela é baseada no CAD único, cadastro único. Muita gente também não sabe disso, mas todas as cidades, por conta do Bolsa Família, né, todas as cidades fizeram um cadastramento da sua população. E tem um número de pessoas abaixo da chamada linha de pobreza e abaixo da linha da extrema pobreza. Então, Jaboticabal tem esse número de famílias cadastradas. A prefeitura, inclusive, sabe o nome das pessoas, o endereço. Isso não pode ser divulgado, evidentemente, mas tem essa informação. Então, quando o SAED está cadastrando 1.200 famílias para receber a tarifa social, é baseado nessa informação que é feita pela assistência social do município. Não é para os amigos do poder público. Baseado em critérios sociais. Tem problema aí, vai ter gente que... Tem, lógico que tem, tudo tem problema, né? Mas tem que ter critério, o critério tem que ser sempre perseguido. Então, esse cadastramento para as pessoas receberem a tarifa social não é escolher as pessoas que são do mesmo time, que torcem para o seu time, que você gosta, é fazer um trabalho da assistência social, que é muito importante para você escolher. Né? Então, não é só... Veja, é um outro aspecto. Não é só o SAED que tem que fazer isso. Tem que estar em acordo com a assistência social da prefeitura. E com a saúde também. Né? Porque falta de água, corte de água, significa, eu já falei aqui em outra live, se a pessoa tem a água da sua casa cortada, ela pode recorrer a fontes de água sem qualidade, não potável, e vai ficar doente. Né? Então, é um problema de saúde pública também. Raimundo Nonato, boa noite. Antônio Carlos. Antônio, nós precisamos discutir a questão da Unesp. O governador está querendo aprontar para cima das universidades. Vamos ver se a gente pauta essa discussão, viu, Carlinhos? Cláudia Guzmão, Zé Américo Sarge, novamente, a Cláudia, Adriano, está dizendo que a reciclagem das latinhas de alumínio, além de ajudar socialmente e o meio ambiente, também promove uma grande redução do gasto de água utilizada na produção de alumínio. É isso. Acho que é maior, inclusive, né, Adriano, do que a redução no gasto de energia. A Miriam está me elogiando. Obrigado, Miriam. Né? O Sargent, Cláudio Guzmão e a Kelly Martins Ribeiro. Né? Bom, muito obrigado. Chamou muita atenção essa discussão, tem que chamar mesmo. Vamos continuar discutindo, não é? Quantos pontos aí ficaram para a gente continuar elaborando, continuar pensando, continuar propondo? E a discussão tem que ser geral para a cidade. Não é porque a água e esgoto estão enterrados, né? A gente não vê os canos de esgoto muitas vezes, que esse assunto não tem que ser discutido, tem que ser sempre discutido. E a questão dos resíduos também. Muito obrigado pela participação, Roseli Pessoa também, boa noite. Boa noite, Roseli, muito obrigado. Acho que foi é isso, sabe? A gente prepara as coisas, vai falar sobre as coisas, estuda, mas sempre é muito legal, sempre contribui muito a opinião de várias pessoas.
É nessa interação de ideias que a gente vai construindo as propostas e vai construindo o espírito público. O público é isso, né? Uma grande participação da sociedade. Estou aqui no celular da Josi, minha amiga do bar. A Josi, tá? Bom, vamos lá. Muito obrigado e até uma próxima. Vamos continuar discutindo os problemas de Jabuticabal.